que define a identidade do Brasil? Bom, uma das respostas mais complicadas e fascinantes também está numa única palavra: malandragem. Pensa nela como uma moeda de duas faces. De um lado a gente tem a criatividade, a arte da sobrevivência. Do outro, a corrupção e a decadência. Vamos tentar entender esse paradoxo juntos. Para a gente desvendar esse conceito, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos definir o que é malandragem de verdade. Depois, a gente mergulha nas suas origens, sabe? O lado heróico da coisa, da resistência. Aí, a gente vira a chave e vê como isso pode se transformar em corrupção. Em seguida, vamos analisar as raízes culturais disso tudo e terminar com uma pergunta que, olha, desafia o Brasil até hoje. Bora lá. Então, para começar, vamos direto ao ponto. O que é, afinal, a malandragem? É uma ideia que vai muito, mas muito além de ser só esperto. No fundo, sabe, malandragem não é só sobre enganar, não. É quase um manual de instruções para sobreviver num mundo que muitas vezes é complicado e injusto. É a arte de dar a volta nos obstáculos usando o charme, a criatividade e, sim, quando precisa ter uma certa flexibilidade com as regras. E essa mentalidade toda, ela tem uma origem histórica muito forte. Vamos dar uma olhada em como essa ideia nasceu como um jeito de sobreviver e, em alguns casos, até de heroísmo mesmo. Para a gente entender a malandragem, a gente precisa olhar para a formação brutal do Brasil, como essa linha do tempo mostra. O país foi construído em cima de séculos de exploração e escravidão. E nesse sistema tão opressor, seguir as regras podia significar a morte. Sobreviver exigia um outro tipo de inteligência. A malandragem, então, ela cresceu e apareceu entre quem vivia à margem da sociedade. Para os africanos escravizados e depois para os negros libertos que não tinham terra, não tinham dinheiro, nem lugar na sociedade formal, essa astúcia era a única ferramenta que eles tinham para conseguir navegar num sistema que foi desenhado contra eles. E quer um exemplo perfeito disso? A capoeira. Para quem olhava de fora, sem entender, parecia só uma dança. Mas, na verdade, era um treinamento de luta, uma maneira de manter a cultura viva e uma forma de resistência disfarçada. Isso é a malandragem na sua forma mais pura, mais positiva. Com o passar do tempo, essa figura do sobrevivente das ruas acabou sendo romantizada. Na literatura, no teatro da Belle Époque do Rio de Janeiro, o malandro virou um personagem, um arquétipo charmoso, aquele cara que, com sua ginga e sua inteligência, conseguia se dar bem numa sociedade cheia de desigualdade. Mas é bem aqui que a história dá uma virada sombria. O que acontece quando essa mesma lógica de sobrevivência, que era uma ferramenta dos oprimidos, é adotada por quem já tem o poder nas mãos? Aí ela se transforma em uma coisa completamente diferente. Agora a gente vai analisar o outro lado da moeda. Aquele lado em que a habilidade de driblar o sistema não serve mais para sobreviver, mas sim para o oportunismo que acaba destruindo o bem de todo mundo. Olha, é muito importante fazer essa distinção. Uma coisa é a malandragem como resistência, a que a gente pode chamar de malandragem popular. Outra, totalmente diferente, é a malandragem antipopular, que é quando essa lógica é usada para o ganho pessoal passando por cima da sociedade inteira. E o custo dessa versão distorcida da malandragem é real e é assustador, mais de R$1 bilhão. Pensa só, um dinheiro que deveria ter ido para serviços públicos, mas que simplesmente sumiu. E essa imagem aqui mostra exatamente para onde foi esse dinheiro. Para lugar nenhum. Trens novinhos, trilhos instalados e tudo abandonado. Esse é o resultado físico da malandragem quando ela vira um esquema de corrupção e a população fica sem o transporte que foi prometido. E esse problema, infelizmente, não se limita a um projeto só. A Operação Lava Jato mostrou um esquema numa escala gigantesca envolvendo a maior empresa do Brasil, a Petrobras. O que a Lava Jato escancarou foi a malandragem no seu nível mais sistêmico. Não era mais uma pessoa driblando uma regra, era a própria estrutura do poder funcionando nessa lógica. E isso, claro, corrói a base da confiança pública, mina a fé de uma nação inteira nas suas próprias instituições. Ok, então a grande pergunta é: por que essa mentalidade continua tão presente? Vamos dar uma olhada agora nas raízes culturais mais profundas que permitem que a malandragem, tanto a boa quanto a ruim, continue sendo uma força tão poderosa no Brasil. Para a gente tentar entender o porquê disso, o trabalho da antropóloga Ruth Benedict dá uma pista e tanto. Ela mostrou que a cultura não é só um monte de costumes, é um sistema que molda ativamente quem a gente é e como a gente age. De acordo com a Benedict, toda cultura tem um valor central. E dá para dizer que a malandragem, com essa ênfase toda na adaptabilidade, na capacidade de levar vantagem, funciona como um desses valores centrais na cultura brasileira, guiando decisões em todos os níveis da sociedade.
Outra peça desse quebra-cabeça vem da língua que a gente fala. O linguista Edward Sapir dizia que as palavras que a gente usa não só descrevem o mundo, elas constroem o nosso mundo, revelando e reforçando os valores mais profundos da nossa cultura. E no Brasil, isso é claríssimo. Expressões como jeitinho brasileiro ou dá um jeito não são só frases, elas são a manifestação diária dessa mentalidade. Elas celebram aquela solução criativa que dá a volta na burocracia, nas regras e acabam normalizando a lógica da malandragem no nosso dia a dia. E aqui a gente vê o tal do efeito borboleta em ação. Olha só essa tabela. Um valor cultural que parece abstrato na primeira coluna, como valorizar a esperteza, leva a uma consequência bem real e tangível na segunda, como uma cultura de impunidade. A desconfiança nas instituições se reflete em números concretos, como 93% de insatisfação com a saúde. Ou seja, uma ideia cultural aparentemente pequena cria ondas que afetam a sociedade inteira. E tudo isso nos traz de volta ao grande conflito, ao paradoxo que define tanto do que a gente está conversando aqui. De um lado, não dá para negar que a malandragem é uma fonte de força. É a criatividade que dá origem à capoeira, ao samba, à resiliência para lidar com os problemas. Mas, do outro lado, é a mesmíssima lógica que justifica a corrupção, que enfraquece a confiança entre as pessoas e que impede o progresso de todo mundo junto. É a nossa identidade e, ao mesmo tempo, a nossa autossabotagem. Isso nos deixa com a pergunta que não quer calar. A malandragem, no fim das contas, é um caminho para a libertação do indivíduo que vive num sistema falho ou ela é a própria armadilha cultural que impede que esse sistema seja consertado de vez? A resposta para essa pergunta talvez defina o futuro do Brasil.